muitas vezes postergam o diagnóstico, vem fazendo um tratamento, uma investigação muito baseada na dieta e, na verdade, o problema está na musculatura do ânus. Interessante porque, assim, as doenças do intestino, hoje em dia, têm sido muito mais faladas, né? Diversas. Uma coisa que eu estudei muito na época da faculdade foi a doença de Crohn e colite ulcerativa. Isso estudei muito, até estudei bem. Até alteração, uma vez eu fiz um diagnóstico de doença de Crohn por uma dor que a paciente tinha na articulação sacral. Que era uma dor, eu falei assim, gente, eu já vi isso. Aí fui indo o diagnóstico. No pronto-socorro até. Porque ela ia sempre lá com aquela dor, aí o pessoal dava um remedinho. Eu falei, não, mas tem alguma coisa, essa dor, né? Aí como é que tá o trânsito intestinal? E uma coisa que, enquanto eu atendi, eu sempre perguntei de intestino. Né? É uma coisa que tem no meu protocolo. Tá no protocolo dela de mesmo. Perguntas. Médico, para mim, que não pergunta como tá evacuando, porque tem gente, eu já vi gente falar assim, como é que é seu intestino? Ah, bom. Eu falei, não, mas me descreve o que é bom. Aí a pessoa fala assim, eu vou de 3 em 3 dias. Eu falei, você acha isso bom? Eu já vi uma mulher falar 10 dias que não vai. Não é normal. E as pessoas não têm noção de quanto o intestino tem a ver com todo o organismo. E hoje em dia a gente fala muito dessa conexão intestino e cérebro. Que está cada vez mais provado. E aí vem aquela coisa da enfesado. Da palavra enfesado vem de fezes retidas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as patologias mais comuns, quais são aquelas que as pessoas não têm nem ideia, abrir um pouquinho o leque aí da tua especialidade. Tá, vamos lá. Quer ir para a figura? Vamos. Como você quiser, tá? Aí, se você quiser usar. Então, o proctologista, ele vai atuar... Essa parte aqui toda é o intestino delgado. E esse aqui é o intestino grosso. Aqui é a parte essa alça que vai por fora. Isso. Aqui o reto e aqui o ânus. Então, tudo isso está sob o tratamento do proctologista, é a área da especialidade. E aí a gente tem uma série de doenças diversas, assim. A gente tem desde constipação, que acho que é a principal queixa do consultório. E aí tem diversos fatores que causam constipação e que até questões assim que às vezes as pessoas não sabem. Medicamentos, outras doenças associadas, de hipotireoidismo, por exemplo, diabetes, uma série de outros fatores, Alzheimer, Parkinson, doenças sistêmicas que vão estar associadas como uma causa de constipação, de que simplesmente o intestino daquela pessoa tem uma dificuldade maior de motilidade, também pode ser uma causa de constipação. Tem queixas no ânus também associadas à constipação, que também não é uma coisa que às vezes as pessoas sabem. Então a gente vê muita gente que muitas vezes postergam o diagnóstico, vem fazendo um tratamento, uma investigação muito baseada na dieta e, na verdade, o problema está na musculatura do ânus. Isso também é bem comum em mulheres. Fora isso, tem as doenças inflamatórias que você falou, que não é uma parte que eu faça muito. Eu acho que tem ali um trânsito entre o gastro e o prócto. São doenças que têm associações clínicas importantes. Que estão associadas a todo o sistema. Todo o sistema. Então, é uma complexidade clínica maior. Eu acho que você tem que ser um pouquinho mais especializado nisso para focar nisso. E a parte do ânus, propriamente dita, que é muito rica, né? De doença hemorroidária, fissura, fístula, abscesso. Agora, Clarissa, uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm. Hemorroida, ela está muito ligado a essa questão da constipação também? Sim. A constipação é um dos principais fatores de risco para a hemorroida, porque quanto mais você faz força para evacuar, mais aquele vaso sanguíneo... A hemorroida é um vaso sanguíneo que todo mundo tem. Então, quando ele dilata ou quando ele está mais você faz muita força. Exatamente. Quanto mais força você faz, mais ela tende a dilatar. Agora, não é obrigatoriamente ligado à constipação. Então, a gente vê pacientes que tem um padrão familiar associado e às vezes evacua super bem, alimentação, e acaba tendo hemorroida também. A hemorroida é uma doença muito comum, assim, na população, é muito comum nas mulheres, pós-gestação, então... Então, pelo que você falou, pode ser genético também, quando você fala essa coisa familiar.
A gente não consegue provar que seja genético, porque na verdade o familiar está associado a um padrão. É um padrão daquela família também. Entendi. Mas é bem comum pessoas da mesma família terem. A gente não sabe quanto é o alimentar, quanto é o hábito que vão influenciar nisso. Então não podemos dizer que seja genético, mas mais social, do convívio mesmo. Sim. Do comportamento daquela família. Sim. Hábito de ficar sentado no vaso, por exemplo, agora com essa coisa de rede social, né? A gente leva o celular pro banheiro. Antigamente levava livro. Mas o livro, eu brinco que o livro e o jornal acabavam, né? Só que a internet não acaba nunca. E aí você fica naquele loop. É verdade, gente. E quando você vê, você tá ali há horas e isso de você relaxar e sentar no vaso, e é diferente de você estar sentado na cadeira. Quando você senta no vaso e relaxa, essa musculatura do períneo, ela sofre esse relaxamento e aí o vaso fica mais inchado, mais túrgido. E isso vai, a longo prazo, piorando. A questão da hemorroida, principalmente. Olha! Chega a dar até prolapso. Sim, mas são casos muito raros, mas até pode, assim... A gente, mais assim, em questão de posicionamento, né, de cócoras, isso tá um pouco mais associado a prolapso do que a ficar sentado tanto tempo, mas não é impossível. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.